Hipertrofia, ganho de massa muscular, é o interesse de boa parte da população, mas nem todos conseguem atingir as metas, principalmente de proteína, que é um macronutriente fundamental nesse processo de sinalização à hipertrofia da fibra muscular. No vídeo de hoje vou abordar 10 formas de você atingir as metas de proteína nas suas refeições. E se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico de esporte, mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que terça, quarta, quinta e sexta às 6h30 tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês e esse questionamento de hipertrofia, ganho de massa muscular é recorrente nos comentários, então vamos nessa, vamos abordar. Aqui o conteúdo é baseado em evidência científica, então a gente já começa com essa apresentação aqui, esse artigo que teve como conclusão. O trabalho demonstrou que a ingestão de proteína, quando combinado com exercícios de resistência, no caso força, tem um efeito sobre os fatores mensuráveis de regulação da via da mTOR, resultando em aumento de síntese de proteína, em comparação com o treinamento de força exclusivo. Esse aqui é o gráfico que eu quero abordar com vocês. Então vamos nessa. No eixo Y, você tem a sinalização da hipertrofia. Então, quanto maior o ponto aqui que você atinge, maior a capacidade de você hipertrofiar o seu músculo. No eixo X, você tem a linha do tempo. Então, essa primeira imagem aqui, que tem esse bloquinho, Cada um desses bloquinhos aqui que aparecem nessas 3 vezes, sinalizam a ingestão de proteína. Então, quando você oferta proteína ao seu corpo, ela vai ser fracionada, vai ter uns aminoácidos que vão sendo fornecidos e você oferta uma capacidade dessa fibra muscular hipertrofiar. Essa capacidade, se você não tem o estímulo, ela retorna ao ponto zero, como acontece nessa primeira imagem aqui. Nesse segundo ponto, além da ingesta da proteína, você também teve a prática de exercício físico. Olha só como a linha basal ela aumenta. Então, nesse momento aqui, que está representado por essa linha do tempo de 3 horas, que foi pós esse exercício, o seu teto atingiu o máximo e o seu chão também ficou maior do que se você não tivesse feito o exercício. O que é que isso aqui quer sinalizar? O processo de hipertrofia exige exercício de resistência e exige sinalização para a oferta de proteína. Beleza? Isso aqui a gente já sabia, mas eu quero só deixar em gráficos para vocês de maneira visual, mais palpável, aprenderem esse processo. Assim como existe um conceito de janela anabólica, janela de oportunidades. Não é qualquer hora simplesmente que você deve ofertar proteína para o seu corpo. Existem tempos melhores para que você faça isso. De uma maneira geral, entre 1,2 a 2 gramas, a gente pode botar até 1,4, 2,2 grama por quilo dia de proteína em relação a quanto você pesa. Então vamos lá, 2 gramas por quilo. Eu peso 80 quilos, então eu tenho que ofertar para o meu corpo, em um dia, 160 gramas de proteína, que eu consiga absorver, certo? A oferta de massa total vai ser maior, que é o propósito desse vídeo daqui. E essa janela anabólica, após a marretada, após a quebrada do muro, que quando você faz exercício, você faz um estresse, você quebra a fibra muscular, você quebra o muro da sua casa, e aí no processo de recuperação, você oferta água, tijolo e cimento. Água é água, tijolo proteína e o cimento carboidrato. Quanto de tijolo que você deve ofertar nesse espaço imediatamente após, entre até 2 a 4 horas pós-exercício? Uma média de 0,3 grama por quilo de peso. Então aquela conta total em até, vamos botar aqui 5 horas após o exercício, você deve ofertar de 0,3 grama por quilo, porque é nesse ponto que os seus receptores eles estão ávidos para reestruturar aquela fibra muscular. Só que tudo tem um teto. E aí vem esse terceiro gráfico aqui. Existe uma refratariedade absortiva das proteínas. Não adianta você comer 10 ovos, comer 1 quilo de maminha, de filé mignon, o que seja, você só vai estar fazendo cocô caro. Porque existe um teto,
uma capacidade limite dessa proteína em sinalizar essa construção de fibra muscular. Não adianta, não é sempre mais proteína que vai ser igual a maior construção de músculo. E é isso que esse gráfico aqui mostra, né? Quando você entra numa zona entre 20 a 40 gramas de proteína, você está basicamente numa reta. Então não adianta você aumentar muito essa oferta. E aí, no início do vídeo, eu comentei 10 formas de você atingir 30 gramas de proteína por refeição. Observem aqui que essa sinalização do 30 está muito próximo desses 40. Número 1, 5 ovos. Em média, um ovo de galinha tem 6 gramas de proteína. 5 vezes 6, 30. Não adianta, novamente, ficar comendo 10 ovos em uma única refeição. Fraciona isso. Faz 5 pela manhã, 5 pela noite. O ovo ele tem um grande benefício em relação aos demais, que será o custo financeiro. 100 gramas de frango, 115 gramas de filé mignon, 130 gramas de bife de tira, 140 gramas de alcatra, 150 gramas de salmão. Em média, cada uma dessas porções terá os 30 gramas de proteína que você precisa atingir na sua refeição. Sétima opção, 100 gramas de peru também vai ter essa proporção. Normalmente, enquanto você pensa, nessa proteína de origem animal, a gente está falando entre 1/4 a 1/3. Então, quando você for ofertar a carne, se você tem a capacidade de pesar, vai ser mais ou menos isso, tá certo? Entre 1/4 a 1/3 daquele volume total. Então, se você está colocando um peso total de 100 gramas, você divide por 1/3, daria mais ou menos esses 33 gramas, tá certo? É uma conta mais geral aqui nesse processo. 285 gramas de iogurte. Então, aqui a oferta proteica ela é um pouco mais baixa, então você tem que aumentar, o volume total. Os mesmos 285 gramas do queijo cottage, seria a nona oferta. E em décimo, o whey protein. Então, um scoop de whey, você consegue atingir as 30 gramas ali de proteína que você precisa para esse processo de sinalização. Danilo, então é melhor colocar o whey no lugar de ficar ofertando todos esses outros alimentos aqui, porque questão financeira vai ficar mais caro. Só que, pessoal, para esse processo de hipertrofia ser otimizado, você não precisa somente da proteína. A gente precisa de micronutrientes, a gente precisa de fibras alimentares. E aí, quando você tem no cardápio ofertas variadas, os benefícios eles também são variados. O processo de sinalização de hipertrofia, a gente sinalizou uma via. No processo de hipertrofia, você tem um sentido que vai estimular outros 4 sentidos. Cada um desses sentidos vai estimular outros 4 e aí quando você está vendo, você está um emaranhado. Então, para não errar, estímulos variados igual a benefícios variados. Quanto mais sortido, quanto mais florida é a oferta de proteínas, melhor esse processo de hipertrofia. E para o pessoal vegano, vegetariano, eu abordei aqui basicamente proteínas de origem animal. Então eu quero aqui que vocês joguem nos comentários se vocês também têm interesse que eu faça de maneira semelhante 10 opções para você atingir 30 gramas de proteína, nesse caso específico da origem vegetal. Também é possível, porque proteína é proteína independente da fonte. Se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like. Tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esse e novos temas? Joga aqui, vamos ter esse bate-papo. Não esquece, faz a inscrição no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se é uma pessoa mais curiosa, tem interesse em abordar de maneira mais aprofundada aqui esses artigos, e outros para que a gente debata, tem a opção de você se tornar membro aqui do canal. No Guia da Comunidade existem mais detalhes e todas as quintas-feiras, às 8 horas, a gente tem encontro nas lives aqui pelo YouTube. E vamos pro próximo.